Não deixe que a modernidade te roube da maternidade. Eu ouvi essa frase do primeiro café que eu tomei com a Carol, uma das nossas convidadas hoje. E esse papo hoje é com as nossas sócias. Para você que é mãe, que pretende ser ou tem medo de ser. Então, trouxe uma convidada especial hoje, minha irmã, minha parceira, e que também divide esse dilema da maternidade. Hoje o papo vai ser de muito coração, então prepare seu café, seu chá, ou traga apenas o seu coração para a gente deixar fluir. E gostaria aí de que a Su se apresentasse também, antes da gente passar a bola para as meninas. Meu nome é Suelen, eu sou veterinária, né? Tô aqui hoje a convite da Lu para a gente conversar um pouquinho mais sobre maternidade, que é um dos meus maiores sonhos. Eu trouxe duas mulheres incríveis que eu admiro muito, não apenas como mães, mas como profissionais, como seres humanos, como amigas. Então, eu gostaria de pedir para a Rê começar se apresentando e depois a Carol. E aí trouxemos várias perguntas, muitas dúvidas de muitas amigas que têm esse dilema da maternidade, no mundo em que cada dia mais as mulheres estão correndo atrás do seu lugar na sociedade, do seu espaço profissional. Eu gostaria que vocês dividissem a experiência de vocês, Rê, por favor. Sejam Olá, bem-vindas. olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre uma coisa que faz muito parte da minha vida. Eu sou a Renata, eu sou mãe de três, acho que é o mais importante aqui hoje, mas eu sou jornalista por formação e trabalho com parte de marketing digital. Então, acho que é isso que precisa para agora. E eu sou a Carol, eu sou mãe de duas, da Manuela e da Luísa. Eu sou advogada, mestre em Direito pela Federal, e para mim é uma honra estar aqui compartilhando essa mesa só com mulheres inteligentes, empoderadas, índias e lindas. Amém. Su, vou passar a bola para você, pra gente começar aí as perguntas que são nossos dilemas também, né? Então tá bom. Pra gente falar de maternidade, né? Eu queria saber de vocês quando que deu o clique, quando virou a chave, quando que vocês se sentiram prontas para a maternidade? Quer começar? Para o ímpar. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu vejo muitas pessoas, eu sempre quis, ou então eu nunca quis, enfim. Eu acho que isso, de alguma forma, a gente já começa a pensar, assim como a gente pensa uma profissão quando é criança, né? O que que eu quero ser quando crescer? Você já pensa, quero ser mãe, você brinca com a boneca e tal. Então, eu já pensava sempre sobre isso. Quando eu comecei a namorar com o meu marido hoje, né? A gente brincava às vezes que eu tava grávida, sabe? Assim, uma brincadeira meio nada a ver. Às vezes meus sogros ficavam bravos, mas a gente já falava sobre isso, né? Então é uma coisa que já estava muito em tudo que a gente fazia, né? Mas eu acho que a questão de estar pronta, eu não estava pronta quando eu engravidei. Então eu não sei se teve esse momento. Quantos anos você tinha, Rê? O meu primeiro, que é o Daniel, aí agora a gente vai começar a falar de. Eu vou jogar números aqui, vocês fazem a conta de quantos anos eu tenho. O meu primeiro, o Daniel, ele tem 11 anos e eu fiquei grávida dele com 26, tá? Então, eu não estava pronta. Eu estava pensando de no ano seguinte fazer isso e fiquei grávida. Ah, Então, não teve esse momento de agora estou pronta, agora eu vou ser mãe. Mas eu já pensava nisso há muito tempo. Então, foi um momento de crise, assim, que eu assustei um pouco, mas ao mesmo tempo eu sabia que era alguma coisa que eu queria que ia acontecer em algum momento. uma surpresa boa. Deu um pouco de desespero, mas foi bom. Passou rápido. E eu também sempre sonhei em ser mãe. Desde criança, eu tinha as minhas bonecas, todas elas tinham nomes. E eu sempre achava que ia ser mãe de uma família bem grande. Mas, com a profissão de lutar, sempre lutei muito para crescer na carreira, na vida, fui deixando isso para frente. Quando eu estiver pronta, quando eu estiver pronta. Mas a gente vai debater isso melhor, eu espero, né? O que é estar pronta, né? Qual é o momento de estar pronta? E eu, quando eu casei faz 7 anos, quando a gente tinha uns 3 anos de casado, a gente falou, acho que a gente pode tentar ter filho. E achava que estava pronta, mas não estava. E é essa a questão, será que a gente um dia vai estar pronto? Porque o que que é a maternidade? É o que a gente vai debater aqui. Só que eu demorei muito para engravidar e, né, descobri depois de um período que eu sou infértil. E então a Manuela, ela foi muito desejada, porque depois de 1 ano tentando, não conseguindo, e mais 1 ano fazendo procedimentos de fertilização, ela veio. Então, foram 2 anos. Então, nesse período de 2 anos, a incerteza se eu realmente seria a mãe biológica, né? Veio.
E junto com uma pseudo-preparação. Então, eu achava, quando ela nasceu, que eu estava super pronta, porque teve o período da tentativa, teve o período da espera. Ela foi muito esperada. E a gente vai conversar sobre isso, né? Que eu acho que não existe estar pronta. Então, quando ela nasceu, eu tinha 33 anos. Comecei a tentar, digamos assim, com 30, 31, e ela nasceu quando eu tinha 33. Muito bom. Pode seguir. Achei bem legal essa. Cada uma teve uma experiência, né? Você teve a surpresa, você tentou por bastante tempo, mas também veio o milagre, né? Que é a Manuzinha. Até que não foi tanto tempo, eu achei. Porque eu É, vejo que essa saga de tentativa para algumas mães é muito longa, né? isso, essa é a É que para você questão. deve ter sido, né? É, isso que eu ia falar. Quando a gente quer muito ter um filho, e eu achava assim, eu vou parar de tomar anticoncepcional. Eu achava assim, eu tomava anticoncepcional a vida toda, vai demorar. Só que nunca ia. E isso vai entristecendo muito. Quem é tentante, eu falo aqui pra você, mulher tentante. Eu sei quanto dói. Todo mês, quando vem a menstruação e você olha ali decepcionada, eu sei que dói. E essa dor é uma dor que só tentante sabe. Que você vê todo mundo concebendo, engravidando e você não consegue gerar. E gerar é algo que começa no coração, para depois começar a gerar mesmo. E parece um ano, mas é um ano. É um ano que você fala assim, eu vou parar agora, então, com anticoncepcional, 2, 3 meses no máximo, engravido. E depois que você vira tentante, você descobre que, na verdade, engravidar é exceção. Que engravidar, na verdade, é um milagre de Deus. Porque tudo no nosso corpo foi feito para não conceber. Então, você descobre que, na verdade, engravidar é muito mais difícil do que você imaginava. E isso veio na minha cabeça, por que que eu não comecei antes? E veio a culpa, né? Nós mulheres, como carregamos culpa, né? Ai, eu deixei tudo passar na minha vida. Eu deixei tudo ser prioridade na minha vida. Então, eu ficava pensando, se eu tivesse tentado antes, será que eu teria uma saúde? Eu teria descoberto minha infertilidade antes. Eu teria descoberto isso e aquilo, enfim. Porque a minha infertilidade, ela não é biológica, ela foi derivada de algo que eu peguei durante a minha vida, né, a ativa. Então, foi uma consequência de um ato meu. E também isso, então, trouxe muita culpa, né? Então, hoje eu não posso gerar filho biologicamente por culpa minha. E então, esse um ano foi muito pesaroso para mim, mentalmente, fisicamente. E não passava. Todo mês ia lá, negativo, teste, ou vinha menstruação, né? E daí eu falei, vamos fazer testes. Meu marido sempre me apoiou. E quando eu descobri que eu era infértil, assim, o mundo cai, né? Você fala, meu Deus, como assim? E daí, como eu disse, decorrente de algo que eu mesma causei, a gente se culpa, como que foi, quem que foi, quando foi, não tem respostas, né? E também recorri muito a Deus. Eu tenho até um vídeo que eu choro muito conversando com uma amiga, e eu consegui salvar esse vídeo que eu gravei para ela no Telegram, né? Tem um módulo ali, e eu salvei esse vídeo, sabe? Eu chorando muito para ela, falando assim, que difícil é. E daí a gente fez a fertilização in vitro. O médico falou assim, olha, você tem 33 anos. Agora a sua ovulação já não é tão boa assim como 30. Eu, como assim, né? Mas é a ciência. Mas ele falou, você tem 40% de chance do embrião vingar. E quando deu certo, meu Deus, foi a maior felicidade do mundo. E a minha segunda filha, por sinal, aí a gente, né, pensou, para ter um outro filho, precisaria passar por tudo isso. E minha segunda filha, eu nem queria mais ter filho. Porque eu falei assim, foi tão difícil o primeiro ano da maternidade, que a gente também pode falar sobre isso, né? Como é difícil e não romantizar tanto os primeiros meses, né? Que eu falei assim, não, eu não quero filho agora, se quiser vai mais para frente, quando a minha filha estiver maior. Mas, biologicamente, eu engravidei. E realmente foi um milagre. Então, o que eu posso te dizer? Um ano de espera, né? Foi bastante. E quando eu fui fazer o tratamento da FIV, essas incertezas de será que vai dar certo ou não. O tratamento, né? De tomar a injeção, de se preparar fisicamente, mentalmente também foi muito difícil.
E essa tensão, né? Deu positivo. Beleza, eu tô grávida. Mas será que tá batendo o coração? Então, que também eu também sinto muito pelas mães que também perdem bebês, né? Que tem o aborto, seja espontâneo, seja, enfim, gerado, né? Por algum motivo. Deve ser muito doloroso, porque quando você vê o positivo ali, você já fica radiante, você já quer contar para o mundo inteiro. Você fala, vou ser mãe. E você já é mãe, né? Então, foi todas essas expectativas. Então, quando veio a primeira filha, a Manuela, ela veio muito carregada de expectativas, de muita espera, de um milagre, de tudo que ela carregava. E isso também é pesado, né? Mas a gente vai conversando sobre isso, né? Já soltei meus milagres aqui. Você falou sobre a preparação no final das contas, né? Então, Rê, você tirou a palavra da minha boca. Eu anotei aqui, ó, preparação. E é isso que eu quero que vocês falem agora, até pra gente seguir. Depois a gente também vai falar sobre culpa. Porque eu vou falar do meu lugar de dor, e acredito que da Su também. E vocês duas... Por que eu trouxe vocês duas? Porque eu vejo que vocês tratam a maternidade de uma forma prática, mas muito realista. Que as pessoas têm a tendência ou a dramatizar ou a romantizar, né? Então, e já trazendo aqui também as dúvidas das minhas amigas, porque a gente fica condicionando a maternidade. Primeiro eu quero comprar isso, primeiro eu quero me formar, me especializar. Essa é a Luane, né? E aí a Rê falou, não existe um momento perfeito. Mas eu queria que vocês dividissem, assim, o que vocês fizeram no sentido de se preparar, né? Para trazer um pouco mais de... Eu sei que não existe um momento perfeito, mas um pouco mais de tranquilidade, talvez, de você conseguir equilibrar um pouquinho, porque a culpa vem, né? A exaustão e tudo mais. Mas falando, assim, de preparação mesmo. E só relacionando a isso que a Lu falou, eu vejo que tem que ter esse planejamento, né, que a gente quer, mas ao mesmo tempo a profissão, a gente quer estar bem e a gente não consegue estar bem na profissão tão cedo, e daí começa a pegar a idade biológica, que é o que você falou. Então, se puderem completar com isso mesmo. Eu acho que essa é a dificuldade, né? A gente quer ganhar o mundo Uhum. em 10 anos. Tudo pra ontem. Às vezes então, até menos. eu acho que é isso. Hoje, eu consigo olhar pra trás com uma tranquilidade. Eu acho que esse é o lance legal da maturidade, que traz as rugas junto, né? Só que assim, quando a gente tem lá os 20 e poucos, a gente quer ganhar o mercado. E eu tava um pouco nisso. Embora, como eu fui surpreendida com a maternidade, né? Eu já tava meio me preparando, porque eu tava pensando ali para 1 ano, 2 seguintes, e eu fiquei grávida, porque eu já tava sem o anticoncepcional, enfim, fazendo aqueles métodos antigos que funcionam até certo ponto, né? E aí, acabei engravidando. Mas eu acho que essa é a dificuldade, porque a gente quer viver bem profissionalmente, deslanchar. E querendo ou não, a maternidade, ela, entre aspas, bem entre aspas, que ela rouba um pouco isso. E aí a gente fica nesse paradoxo. E aí a gente tem um outro problema, que a gente tá lutando contra o tempo, porque daí chega lá, então vamos supor, ali eu vou colocar aqui 10 anos, conseguir me colocar profissionalmente. E aí você vai tentar ser mãe, mas você não sabe como é que vai estar, né? Então eu não sei como é que vai estar a Renata daqui 10 anos, né? Se essa Renata fisicamente vai estar adequada para a maternidade. Então eu acho que uma coisa primeira que a gente tem que pensar sobre a maternidade é que a gente tem uma questão física, biológica, natural, que a gente tem que também se preparar desse ponto de vista, considerando que quanto mais velho, mais difícil é. Os meus óvulos são piores. Tem toda uma questão médica aqui que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou boa nisso, mas que a gente precisa olhar para isso também, né? Então, assim, eu tava pensando para 1 ano adiante, então não ia tardar tanto. Eu tava ali com 26. Eu tô até aqui fazendo conta para ver se eu não me perdi, mas eu acho que eu tava com 25 e o Daniel nasceu quando eu fiz 26. Eu fiz aniversário durante a gestação, eu acho que foi isso. Posso estar equivocada. Então, eu estava ainda nova, mas a verdade é que a fertilidade ela tem um prazo, e depois dos 30 ele vai ficando cada vez pior, mas a gente não está pensando sobre isso porque hoje as mulheres engravidam aos 40, e vai e dá certo. Só que assim, a gente não pode pensar que vai dar certo para todo mundo, porque não é o mais natural. Exato. Olha as nossas mães, né? Então, eu acho que o mais difícil é isso, sabe, meninas? A gente conseguir equilibrar essa loucura. Que a gente tá vivendo mais, a gente tá tendo mais qualidade de vida até mais tarde, mas o que é natural. E depois dos 30 é mais difícil a nossa ovulação e todo o resto, né? Sim. É o que a Renata falou, a palavra que ela usou chave é equilíbrio. Para nós mulheres, ainda
tem um peso maior a questão profissional. Principalmente a gente que é autônoma, veterinária, advogada. A gente demora muito mais para chegar lá. Eu não estou falando, estou levantando bandeira nenhuma, não. Isso aí são dados que eu não tenho aqui, mas é dado público que qualquer pesquisa a gente vai achar isso, que as mulheres realmente demoram mais para ocupar seu lugar. E, por exemplo, eu que sou advogada, quando a gente chega lá, é mais difícil ainda se manter lá, né? Então, tem toda, igual vocês falaram, toda essa preocupação profissional com essa questão, essa preocupação biológica, e você tem que achar esse equilíbrio. A questão é, igual a Renata falou, eu não sou profissional da saúde, mas quando eu fui falar com o médico, todo mundo falava assim para mim, não se preocupa, hoje a ciência está tão avançada, tem gente que engravida com 39, 40, 50. Eu sei, engravida mesmo, mas quando o próprio médico da fertilidade, ele abriu o gráfico da questão da ovulação, eu tomei um choque muito grande. E eu pensei, se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria me preparado melhor. Eu teria me preparado psicologicamente, fisicamente, financeiramente, profissionalmente. Então, porque ele falou assim, até na minha época, ele falou, como você está com 33, por que a gente não congela alguns óvulos? Você vai congelar óvulos com a tua idade agora, natural, de 33. E quando você estiver disposta a ter filho, você vai ter seus óvulos de 33. E eu achava que era muito caro, que era algo inacessível, e não é. Claro, depende muito da realidade de cada mulher, mas assim, eu achava que era coisas de 5, 10 mil, e nem é tanto, assim, vai de cada lugar, não vou botar preço aqui, mas o que eu quero dizer, é possível. Então, assim, ai, meu Deus, eu tô muito preocupada, eu tô ainda na faculdade, eu tô começando minha carreira agora, eu não consigo engravidar, eu já tô não encontrei a pessoa ainda. Eu não encontrei a Também tem pessoa, tem isso, eu tô namorando, eu tô noivo, eu não encontrei a pessoa, eu já tô com 33, 34. O que eu te diria? Vai no médico de fertilidade, converse com ele, faça exames, e se para você ficar mais tranquila, veja, né, quanto custa, às vezes, e faça um congelamento de óvulos, para você ficar tranquila, se for essa a sua maior preocupação. É uma né? boa opção, né, para um É uma planejamento. opção, Pensando exato. em questão profissional, financeira, Que daí ou você você não também encontrou um parceiro ainda. você não atropela as coisas, porque isso é muito importante, parceiro certo. Não vai sair por aí desesperada, não, já tô com 32, eu conheci um carinha aqui, já vamos agilizar. Calma, filha pra vida toda. Eu digo que filho é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. E o pai do filho também pra vida toda. Claro, exatamente, Bom gente. lembrar. Só sogra pra Você vida pode toda. até separar, mas é o pai do teu filho. É o pai ainda. do meu filho. Então, assim, existe essa questão do equilíbrio. O meu, particularmente, eu me preparei, porque eu já estava casada, então a gente já estava planejando. Mas depois que eu tive minha filha, eu vi que eu não me preparei tanto. Por quê? Eu pensava que eu ia ficar 4, 6 meses no máximo em licença maternidade. Aí, quando ela estava nos meus braços, bebezinho, eu falei, eu queria ficar mais. E, de novo, a gente que é autônomo é muito mais difícil. Porque CLT, você pega licença maternidade, pega férias. E, de repente, eu estava com um bebezinho e eu não queria mais voltar a trabalhar. Eu não queria botar ela numa escolinha, numa creche. Eu tive que colocar. E ela começou a ficar doente toda semana. Foi tão difícil. E eu falava, por que eu não me preparei um pouquinho mais? Né? Porque eu não tinha amigas que chegaram para mim e falaram assim, olha, a maternidade é linda, é a melhor coisa que você vai vivenciar na tua vida, mas ela é difícil. Mas você precisa de rede de apoio. Mas custa caro e custa muito de você. E é o melhor presente que você vai receber. E talvez você queira aquele presente mais um pouquinho no seu colo, porque passa muito rápido. A Renata tem um filho de 11 anos, nem parece. Mas a hora que você vê, meu Deus, que a criança já tá andando, já tá falando. E você não quer perder o primeiro mamãe, o primeiro engatinhar, o primeiro andar. Você não quer que seja a escola falando, olha, tua filha andou pela primeira vez. Aí você fala, isso aconteceu comigo. Eu tive que botar a Manu na escola. E ela ela estava engatinhando, mas não andava. E quando eu fui buscar ela, mamãe, ela deu os primeiros passos. Fiquei assim, né? Daí foi a hora que eu falei, não, eu não quero. Eu quero meu bebê para mim.
Então, é isso, é o equilíbrio, né? Você não- Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. Aproveitando isso que você falou, a gente até agora falou da decisão, né? De se planejar, da pressão das tentativas, né? Pensando em carreira, idade e financeiro, também a gente falou do antes. E o depois, e a maternidade em si. Qual que foi a maior pressão que vocês sentem? Eu queria que, completando o que a Su falou, uma amiga minha falou, nasce um filho, nasce uma culpa. E aí vocês falaram sobre isso Escutei também, essa frase né? também. Aham. Então, eu também queria que vocês abordassem essa questão, os principais desafios, já com a maternidade, se em algum momento vocês se sentiram menos por conta de, profissionalmente falando. Lu, deixa eu só falar uma coisa que eu acho bem importante, da questão ainda da preparação, da questão, principalmente para quem é autônomo, né? Porque quem é CLT vai ter seu salário ali. Eu acho importante você fazer uma boa carreira para você não sair de licença maternidade e alguém ocupar seu espaço. Isso tem a chance de acontecer, isso tá no radar, mas para quem é autônoma, eu queria falar só um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito importante e eu gostaria que alguém tivesse me falado. Independente, seja veterinária, seja advogada, a sua profissão autônoma. Eu acho importante você, pelo menos por 4 a 6 meses, você ter alguém que você construa uma confiança, que possa ocupar o teu espaço e que você tenha essa tranquilidade de saber, olha, claro, ela nunca vai ser você, ela nunca vai fazer como você. E isso também diz muito sobre você saber delegar, né? E não esperar a perfeição. Soltar o controle. Soltar né? o controle. Então, você ter alguém que você confie que você possa deixar isso para a pessoa, que ela só acesse você para tomar decisões muito pontuais e muito importantes. E então essa preparação é importante de achar alguém que, olha, eu vou estar em licença maternidade e eu não quero ter que me preocupar com a minha profissão X. Você vai se preocupar. Como uma boa profissional que somos, a gente sempre vai se preocupar, nós sempre vamos querer o melhor e a gente sempre vai estar preocupada com o nosso cargo. Mas, o que eu quero dizer assim, não ter aquela preocupação o tempo todo, né? Então, você ter alguém de confiança, alguém que você saiba que, olha, ela pensa parecido, ela trabalha parecido, ou minimamente ela vai saber executar o que eu deixar para ela, isso é importante. E a questão financeira, como você é autônomo, você depende da tua demanda. Então, você ter uma reserva financeira, isso é importante. Por quê? Para você não estar ali com o teu filho recém-nascido, num estado puerperal que é bem sensível, você não está preocupada, meu Deus, olha, caiu metade minha renda, caiu 1/3 minha renda, 2/3 minha renda, como que vai ser mês que vem, e mês e o outro. Não, eu tenho uma reserva aqui, se tudo der errado. Tá aqui. Ou, se eu quiser estender meu período de licença maternidade, eu quiser ficar 8 meses fora, 1 ano fora, eu consigo. Então, assim, é a realidade de todo mundo? Não. Mas se você pode se planejar, se você conseguir fazer isso, então faça isso, né? Então, reserve o que eu diria aí, ó, 20% do que você ganha, coloca numa reserva financeira, num investimento a curto prazo. Se programe financeiramente para isso, eu acho bem importante. Com certeza vai conseguir poupar mais quando você tá sem filho. Com o filho já é mais difícil. Sim. Então, eu acho que se consegue se programar melhor. Mas eu acho que o principal também é a coragem, gente. Porque é o que a gente falou, se você ficar esperando o momento Sim. ideal, ele não vai chegar, né? Porque assim, o dinheiro em questão financeira, você sempre vai olhar e vai pensar, ainda falta. Você sempre tá acomodado com o que você tem. Você não quer... se a gente pensar, né? Vivia com um tanto e vivia bem. Aí daqui a pouco você tá ganhando mais, tá faltando. Perfeito. Parece que tá sempre faltando. Então eu acho que a gente precisa entender que financeiramente dá-se um jeito. Aquele lugar que coração de mãe sempre cabe, mas não Se cabe. adapta. Cabe. A gente se adapta. Então, assim, não esperar um momento ideal, porque é uma idealização que não é possível se verdade. você for tentar, né? Eu acho que a gente tem que se planejar o máximo que puder, mas tem que ter coragem, senão você vai verdade. deixar para depois. Se falar, não, eu vou esperar, exemplo, eu vou te esperar ter 5 mil na reserva. Cara, daí você sempre vai ter um probleminha, uma coisinha que você vai querer gastar. Só que é o que a Renata falou, não vai ter um momento perfeito. Também tem que falar assim, não, chega. Vamos lá, vai que dá. E outra coisa, muitas mulheres falam assim, não, eu quero ter filho quando eu puder pagar inglês, escola particular, judô, balé e blá, 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 blá. Teu filho não precisa disso. Eu vi um podcast, eu esqueci até quem falou, que os seus filhos não precisam do que você não teve.
E a gente tem que tomar cuidado para a gente não projetar o que a gente não teve, as nossas faltas, as nossas necessidades na criança. O que a criança precisa? Um irmão. Sinceramente. A gente Eu vai sempre falar falo, sobre tem isso. gente que fala assim, porque eu preciso disso, 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 então não vou ter outro filho. Eu falo, não, pode ficar tu sem tudo isso, mas dá um irmão. O irmão resolve metade disso Boa. aí. Eu tenho muita amiga que fala, será que eu tenho seguro? A gente vai falar sobre isso porque a Ria uma vez me falou algo que eu nunca mais esqueci. A gente vai abordar aqui sobre o segundo filho. Boa. Mas o começo da maternidade, voltando à pergunta da Suelen, é assim, primeiro ano é surtado, tá? Preparem-se. Mas eu acho assim, eu tô brincando, mas é um pouco verdade. Quando a gente já sabe que esse primeiro ano é mais difícil, a gente já vai preparado Boa. para isso. A gente vai estar pronto? Não. Mas pelo menos quando der o surto, você fala assim, tá, vai passar. Esse primeiro ano, eu tô saindo dele agora, minha filha fez aniversário, a terceira, né? Fez aniversário segunda-feira, De um agora, né? Então, acabou de fazer, de 1 ano. Então, eu acabei de sair. E daí, às vezes, eu falo, ai, gente, nossa, eu não lembrava como que é puxado. Eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio é porque a gente precisa de tempo. Sim. Eu acho que o que a maternidade mais precisa é de tempo, que é tudo que hoje em dia a gente não tem. É muito Presença, louco, né? Então, é presença, mas é também assim, você troca a fralda doidado, você dá peito, né, mamadeira doidado, Não você faz dorme. dormir, você tem um monte de questões que precisa de tempo. E depois isso vai ser substituído por outras questões que envolvem presença. Então, atenção, né? A criança está começando a andar, você precisa estar sempre de olho, você precisa ensinar um monte de coisa. Então, eu acho que o maior desafio também da maternidade, principalmente daquilo que a gente chama, né, a primeiríssima infância, é a questão do tempo, que é uma coisa que a gente não tem hoje. Pega uma pessoa que não tem filho, ela vai dizer que tá com tempo sobrando? Não. Os pais, então, quando a pessoa fala assim, ai, tô cansado, ou tô sem tempo, eu, Você ri, né? Eu também. Vai lá, você tá cansado. porque eu tô com uma bebezinha agora de 1 ano, tenho outros 2 filhos, então, assim, é uma loucura. Mas, então, é isso. É por isso que eu falo que é mais coragem, muitas vezes, do que outras coisas. Porque tempo, você sempre tá correndo atrás do tempo e nunca tem. Dinheiro, você tá sempre querendo Verdade. mais e nunca tem. Perfeito. Então, assim, são coisas que você tá sempre correndo atrás e falta. E se você for esperar perfeito, você não vai ter. Só que, assim, se você colocar o filho no lugar, vai ficar meio surtado, mas, cara, vai valer a pena. Vai. Depois você vai olhar para trás e falar, ainda bem. E por isso que eu tive a terceira, porque eu falei assim, eu não vou correr o risco de chegar aos 40 anos, aos 50 e olhar e falar, putz, eu devia ter tido o terceiro que eu queria. Quantos anos tem o seu segundo? Eu tenho um de 11, daí uma de 9 e a Beatriz agora que tem um, que é o Daniel, a Rebeca e a Beatriz. Então, a diferença do Daniel para a Rebeca foi de 2 anos e 3 meses, foi pertinho. E daí agora a terceira veio mais espaçada. Então, eu tive as duas experiências. E são experiências diferentes, mas muito boas. Eu gostei de ter o Daniel e a Rebeca perto, porque eu acho que o irmão é muito bom, Sim. sabe? Então, eu acho que o Daniel, coitado, se ele ficasse 10 anos sem irmão, ele ia sofrer mais. Sabe? Porque eu acho que o irmão resolve muita coisa que a gente, sem um segundo filho, a gente não dá conta de fazer, né? Então, eu acho que o irmão resolve muita coisa. Então, foi bom. Daí, agora, eu tô vendo o outro lado, que é eles me ajudando com a Beatriz. Então, é bem legal também. Então, ter um filho também espaçado, a outra vantagem é isso, que o mais velho ajuda você com o pequeno ali, né? O bom é que a Renata tem os dois modelos ali, filho perto e filho espaçado. Mas, meninas, vamos falar um pouquinho sobre culpa, compaixão, como que vocês lidam com isso, o que vocês podem compartilhar, né, nesse sentido, assim, para lidar com esse sentimento, porque eu acho que, sim, a mãe se culpa muito, né? Eu posso dizer a questão da culpa que eu tive quando a Manuela nasceu e eu comecei a sentir que eu não queria voltar a trabalhar naquele momento. E daí quando ela nasceu, eu estava no ápice da minha carreira de advogada. Estava na melhor fase da minha vida. Eu era sócia de um escritório grande, com o meu irmão, que também é advogado, com uma carteira muito boa de clientes, uma renda mensal bem boa. Então, eu estava assim, no ápice da minha carreira. Estava começando meu mestrado, querendo dar aula. Então, estava, uau, qualquer advogada ia falar assim, meu Deus, você está onde eu quero estar. E era onde a Carol, eu saí da faculdade com 21. Com 21 anos, olhou e falou, ali é onde eu quero estar. Então, entre aspas, eu estava preparada para ter o filho. Só que eu não tinha alguém para me falar assim, ó, o primeiro ano vai ser o mais difícil. Não, eu achava assim, gente, filho, fiz curso. Você pensa assim, tô super preparada. Não, porque você pode fazer curso, você pode ter aula, você pode ler sobre isso, eu lia sobre isso, tinha livros, tinha curso. Quando nasce o bebê,
É desesperador. E daí o que acontecia? Eu não conseguia ser. Minha filha veio um mês antes. E quando eu estava de 36 semanas, tinha acabado de entrar no nono mês. Ela nasceu no sábado, segunda-feira eu tinha reunião, terça-feira eu tinha audiência. E a pessoa que eu tinha preparado para me substituir foi embora. Foi embora uma semana antes dela nascer. Eu achei, tem um mês ainda para achar alguém. E ela nasceu. Então, ela nasceu no meio. Eu acho que Deus às vezes faz isso um pouquinho. Você acha que você está no controle? Você acha que você está preparada? Eu vou te mostrar que você precisa da minha dependência. Então, quando ela nasceu, no sábado, eu estava no hospital, mandando mensagem, falando com o cliente, resolvendo problemas. E então, eu tive o baby blues, que é tipo uma depressão pós-parto. Ele não é depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto é após os 15 dias do puerpério. Aliás, 30 dias. Se você não passa esse sentimento do baby blues, é depressão pós-parto, que é um choro copioso, é uma apatia. Eu pegava minha filha, eu não sentia nada. Então, imagina, gente, acabei de falar que ela foi muito esperada, muito aguardada. Que eu fiz a fertilização in vitro, eu estava com o meu milagrinho, porque eu falo milagrinho porque a Luísa foi milagrão, né? A segunda que foi biologicamente, Deus me deu. Eu estava com o meu milagrinho na mão. Eu sentava na cadeira de amamentação e tinha uma frase de Josué que diz que quando a Ana orou pelo filho dela, Samuel, né? Dizia, eu orei ao Senhor pedindo, e o Senhor me agradeceu com meu filho, e eu orava aquilo e eu chorava, eu falava, mas você me deu e eu não quero. Eu não tô sentindo nada. E eu não podia falar isso pro meu marido. Porque eu achava assim, meu Deus, o que ele vai achar que eu sou louca, né? E foi muito Já é a difícil. culpa também, né? Sim. Não posso, a gente não posso pode se sentir, expressar. não pode se sentir cansada. Vamos falar sobre isso também, Rê. Mas a culpa do profissional veio muito forte, porque daí acontece. Eu não conseguia estar ali com a minha filha. E não conseguia estar ali no escritório. Então, eu não era nem inteira ali, nem inteira ali. Eu era meio a meio. Isso me deixou completamente maluca, em exaustão, em depressão. Então, Eu acho que o desafio do primeiro filho, do primeiro ano ainda, porque acho que o primeiro ano do primeiro filho é muito difícil, né? Por exemplo, esse primeiro ano da Beatriz foi difícil, mas como é a terceira, é um pouco mais fácil, que você já sabe os percalços. Mas eu acho que o maior desafio é isso, a gente achar que vai dar conta. E que a gente tem que dar conta. Sim. E a gente pode ser frágil. A gente Sim. pode não dar conta, a casa tá bagunçada, aí faltou no trabalho. Nossa, sim. E vai ficar tudo bem depois, sabe? Na Sim. Beatriz, eu não tava dando conta do trabalho. Dane-se. Uma hora vai dar certo. Sabe? Não, e a casa, gente? Aí eu ficava assim, as pessoas vinham no puerpério me ver, eu achava que a casa tinha que estar limpa, que eu tinha que servir comida. Eu sou atos de serviço, eu queria servir as pessoas. Eu que tinha que ser servida. Gente, que absurdo isso, achar que a gente tem que dar conta da casa, do marido, do filho. Ainda mais no primeiro filho, que é o que a Renata falou. É mais difícil ainda, porque você acha que você sabe, você acha... E daí você quer ser bom em tudo, ainda você quer preocupar com o escritório. Gente, não dá, calma, respira, não pira. E como é importante você saber isso. Você ir para a maternidade e gestar sabendo. Vai ser caótico. Vai ser sim, vai ser difícil, vai ser desafiador. Eu vou enfrentar um mundo novo. Tudo é novo, tudo é descoberta. Mas tá tudo bem. Eu não preciso ser a melhor esposa do mundo. Vai ter hora que... gente, deixa a pia de louça lá, né? Ai, daí que tá a louça... não se... A pia de louça é a menor parte, tá, Menor gente? dos problemas. Entra no nosso tema também sobre equilibrando os papéis, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Vida profissional, mãe recente, casa, mulher, esposa. Como equilibrar tudo isso? O que vocês eu acho que a fazem de culpa, que é o hábito? que a Lu falou, passa por isso. Porque, assim, são muitas coisas. A gente quer ser... E que começou lá no planejamento. Então, a gente tá sempre, mulher, querendo dar conta de muita coisa. A gente precisa controlar, ser né? mais generosa com a gente e menos controladora. Perfeito. Sabe? Eu acho que essa é a chave, mas isso leva tempo. Então, assim... Eu não consigo dizer, faça assim, faça assado que vai dar certo. Eu acho que é um processo de maturidade, sabe? E individual também. Porque tem mulher que é muito mais autocrítica. Tem mulher que é muito mais, por exemplo... Que outra coisa tem o corpo também. O nosso corpo muda. Meu Deus. E aí você ainda tem que ser linda. Tudo isso é linda. Tudo junto, né? Gente, é isso, né? Como mulher, é engraçado nesse sentido de levar um pouco ao leve isso. É engraçado como a gente é pesado nesse sentido. Como a gente se cobra. E às vezes, na segunda filha, eu tava ali com a minha bebê, eu olhava meu marido, eu pensava assim, gente, o corpo dele não mudou.
Ele não tá exausto, ele não amamenta, a barriga dele não cresceu e voltou. Tá tudo, ele tá do jeito que ele antes, durante e depois ele tava igual, eu tava até mais bonito, grisalho, assim, tipo, amor, você é muito lindo. Ele tava grisalho, bonito. E até eu olhava no espelho, gente, assim, aqui a blusa é manchada, eu acho que eu até mandei um áudio pra Lu, aqui manchado de leite, né, que vazou, o cabelo caído, sabe, às vezes nem dá tempo de escovar o dente. Desculpa a gente confessar isso, às vezes a gente não escovou o dente, sabe? E daí tá com a roupa largada, com a roupa Super que dá. sexy, né? Super sexy, só que não. Daí você olha no espelho e você fala, quem é essa mulher? E você tem que abraçar essa mulher. Você tem que ser, como a Ria falou, generosa consigo mesma, sabe? É um período, vai passar. Você tem que ter um marido que não vai falar, nossa, aí ó, dando um chá Não, meu marido fala assim, ai daí, amor, vai sujar mesmo, vai só lavar. Porque às vezes eu falava, ai, amor, me desculpa. Ele, desculpa o quê, sabe? Então, isso também é muito importante. O homem, o marido, entender o papel dele também. Eu acho que a gente pode também só falar disso. Mas é o que a Renata falou, sabe? A louça é o menor dos seus problemas. A casa bagunçada é o menor dos seus problemas. Eu acho que você tem que se entregar para aquele bebê que precisa de você. Que não come sozinho, não anda sozinho, não fala, não dorme sozinho. Gente, o sono do bebê, ele precisa aprender a dormir. Ninguém me falou isso. Eu achava que era natural. Não, gente. O bebê, ele precisa aprender a dormir. Então, se você estiver bem, minimamente, você consegue passar isso. E o bebê sente quando a gente tá ansiosa para eles dormir. Eles sentem quando você tá cansada, porque parece que você não... Fica assim, ó. Vai, bebê. Vamos, filha. Dorme. Aí que ela não dorme. Então, assim, quanto mais você se entrega à maternidade... tem uma educadora que eu gosto muito, chama Ivana, eu não vou lembrar o nome dela, mas depois vale a pena. Ela fala, gente, abraça a maternidade. Mulheres, abracem a maternidade. Quando você abraça essa posição, flui. E o resto é consequência. Com relação à culpa, Lu, e da questão do trabalho, quando eu fiquei grávida do Daniel, como eu disse, eu ainda não estava programada, né? E aí a gente estava terminando um projeto, na época eu trabalhava para uma produtora, né, de vídeo, e a gente estava terminando um projeto e eles iam me inserir num projeto novo no ano que vem, em outro cliente, porque esse cliente tinha fechado aquele projeto, encerrado ali com a produtora. E eu descobri que eu estava grávida. Gente, como eu me senti mal. Porque, assim, a minha sensação, eu tô tentando segurar meu emprego, né? Olha que loucura. Hoje eu trabalho como autônoma, é uma outra realidade, mas naquele momento eu estava preocupada. Eu fiquei grávida e a minha primeira preocupação foi o que iam pensar, porque eu não tinha ainda eu ia ser realocada dentro da empresa, eu não sabia ainda qual era a minha posição e eu estava grávida. Eu estava envergonhada de contar que eu estava grávida. Nossa. Gente, que loucura, entendeu? Então, é isso que eu falei, Suelen, da maturidade, porque, assim, a gente tem que aprender que as coisas vão se encaixar, sabe? Que as coisas vão dar certo. A gente tem que ter essa fé, essa esperança, porque senão a gente fica enlouquecida. Então, a empresa é o menor das minhas preocupações. Então, assim, não quero dizer aqui que a gente não tem que ter uma preocupação com o profissional, e eu sempre tive esse cuidado de me manter no mercado. Mas é a gente não querer também ficar esperando que tudo vai ser perfeito e eu preciso dar respostas. Não, calma, sabe? Vai dar certo. Eu vou falar uma coisa bem dura aqui. Você não é insubstituível. Você é substituível, sim. E é o que a Rê falou. As coisas vão fluir sem você. As coisas vão andar. Talvez não da melhor forma, talvez não da melhor maneira, mas vão. E, gente, quando você voltar para sua posição, nós somos competentes. Se você está vendo esse podcast, é porque você é uma pessoa preocupada com isso. Você é uma mulher dedicada. Então, você vai voltar à tua posição, você vai ocupar teu espaço. E quando você está determinada a isso, passando o período da maternidade, que você fala, pronto, cuidei do meu filho, agora estou pronta para voltar aqui, você sentir isso, você vai ocupar seu espaço. Essa preocupação, ela é válida, legítima, mas ela não pode ocupar a tua vida. Que é a frase que a Lu começou o podcast, que é: não deixe a modernidade roubar a sua eternidade. Porque o que a gente vai levar dessa vida? Bem sincero. O que importa? Quantas viagens você fez? Quantos carros? Qual o tamanho da tua casa? Quantos R$ 1.000 você tem na tua conta? Se isso tudo é vão, isso não é etéreo.
não é etéreo. Isso aí a gente pode perder, e pode perder amanhã. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Daqui 10 anos, quem vai estar sentado à mesa com você? Quantas pessoas vão estar rodeando a tua mesa da tua casa? Quando você tiver com 50, 60, 70 anos, você quer olhar para trás e falar, eu construí isso, eu fui a melhor isso, ganhei tantos prêmios, ganhei tantos títulos, olha quantos diplomas, mas a sua casa está vazia. Tem gente que vai falar, essa é a minha maior realização pessoal, eu não me importo com isso, mas, e tá tudo bem, se você não quer ter filho, você não quer ser mãe, tá tudo bem, não é um problema, mas eu imagino que se você tá vendo esse podcast, você quer ser. E se você tem essa vontade no coração, você quer a sua mesa rodeada. Então pensa nisso, né? Coragem. Coragem. E se você não quer ter filho, vou deixar a pergunta, por quê? Né? Eu acho que Por essa é uma quê? pergunta também importante a gente fazer, né? Por que você não quer ter filho? Porque às vezes a gente também está normalizando uma coisa que não é natural, porque dados já mostram que a taxa de natalidade caiu, então racionalmente também a gente pode pensar que as pessoas não estão querendo ter filho e isso é um problema. Isso é um problema do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, tem várias questões. E se você é cristã, se você tem fé, então é um problema muito grande. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar também para isso de um ponto de vista bem racional e sincero, olhando. A maternidade, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela vai, entre aspas, competir um pouco com a tua vida profissional, mas, gente, ela é uma coisa que é boa. E ela é boa até, os países estão falando, tenham filhos. Sim. Os países desenvolvidos estão pedindo para as pessoas terem filhos, porque é uma questão até econômica. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso também, acho que de uma maneira nova, porque em algum momento a gente foi fazendo que a maternidade é só um problema, Não. né? E também a Saiu gente de um achar que a extremo pro maternidade outro, é uma né? coisa só maravilhosa. Eu acho assim, que a gente tem que olhar para a maternidade como é uma coisa que é desafiadora, mas, horas, você já deixou de fazer alguma coisa importante porque era difícil? Não, e Né? tudo que importa é difícil. Sim. Tudo que vale custa, É. né? Tem essa frase. E assim, escolha o seu difícil, né? Uhum. Maternidade é difícil, mas você viver sozinha é difícil. Você não ter uma família é difícil, né? Casamento é difícil, mas o divórcio também é Não ter filhos também é difícil. também é difícil. Sim. Então, assim, a dificuldade tá. Agora, é isso que você falou, né? Cada escolha é uma renúncia. E daí você tem que pensar. Então, não, que não quero ter filhos. Pensa bem, porque é o que eu falei. É melhor do que você chegar de repente lá. Eu vi uma loucura, uma atriz, nem lembro o nome, mas também não cabe aqui falar. E ela estava falando assim, que ela não quis ter filhos porque ela achou que ia roubar assim, o tempo dela, que, enfim, ela não queria ter filhos por isso. Daí, quando ela ficou mais velha agora, não sei, deve estar entre 50 e 60 anos, aí ela falou, nossa, eu devia ter filhos, porque agora quem vai cuidar de mim? Então, ela ficou sozinha. Mas é uma loucura porque a pessoa é tudo sobre ela mesma, né? É bem egoísta, né? Tipo, assim, puxa, você consegue pensar alguma coisa que é além de você, né? Mas então é isso, assim, a gente não tem que ter filho pensando lá na frente, mas é o que ela falou. A tua mesa vai estar vazia, você já pensou sobre isso? Então, não ter filhos também é um problema, né? Que a gente precisa pensar sobre isso também. Agora, ainda sobre culpa, eu acho que de tudo, Lu, a gente precisa exigir menos da gente. Porque quando eu fui falar com o meu chefe sobre a maternidade, ele ficou tranquilo. Eu que estava desesperada, sabe? Então, às vezes, também a gente tem, assim, coisas na nossa mente que não são reais, desse desespero. Então, assim, alguém vai ocupar a nossa posição e tudo bem, você vai achar outra posição. Porque uma coisa que eu tenho certeza é que a sociedade vai ficar melhor com mães. Perfeito. Seja no mercado de trabalho, seja na vida social, porque a mãe, ela tem um negócio que é muito louco, que é você olhar para o todo, você olhar para além de si. A gente precisa disso no mundo, gente, senão a gente vai se autodestruir, né? A gente É o vai... cuidado, né? Isso, e deixar de ser doação. egoísta, como você falou, né? Porque você começa a ver que uma outra pessoa depende de você, tem que dar o teu tempo pra ela. Diferente dessa artista. Uma frase que eu gosto, um pouco clichê, mas é que a vida é como um cobertor curto, né? Se a gente puxa aqui, descobre o pé. Se cobre o pé, descobre em cima. E eu acho que pelo que vocês falaram é um pouco assim, conciliar, né? Maternidade, carreira profissional, sempre vai estar aquela sensação de falta em algum ponto, em alguma questão. Mas onde a mulher é insubstituível é como mãe, né? Perfeito. E Pro tá seu tudo filho, bem. você Ninguém- não é, né? Ninguém vai ser como você na sua casa. E o ou pro resto seu filho. você vai dando no jeito, como você falou, a louça ali, a roupa aqui, a profissão, você se Contas. reencontra de novo, né? Contas,
né? A gente dá um jeito, né? E Exatamente. outra coisa que a gente precisa olhar, por exemplo, eu tô com o Daniel agora com 11 anos. Seu filho vai precisar de você muito no começo. E depois ele vai precisar menos também. Então, Isso. assim, agora eu, no caso, tô com uma outra pequena. Então, zerei, né? Mas, assim, a gente às vezes fica, às vezes, com a impressão de que vai ser assim pra sempre. Não é. Ele vai aprender a tomar banho sozinho. Ele vai aprender a escolher a roupa. Ele vai escolher os amigos dele. Então, o Daniel tá entrando nessa fase, né? Ele tá com 11. Ele ainda faz muita coisa com a gente. Mas eu sei que daqui a pouco ele vai preferir ficar com os amigos do que com a gente. Né? Então eu também tenho que ter esse lugar que é receptivo para que ele queira ficar em casa, mas ele precisa muito menos de mim. E aí é o momento da gente voltar, da gente, né? Então, outra dificuldade também, eu acho, da maternidade, às vezes a gente, que é o outro lado, né? Aqui a gente tá falando da gente, que olha muito, ficou olhando o profissional sempre ali, né? Então eu tô aqui com o bebê, mas eu tô ali olhando o profissional. E aí tem mães também que elas se afogam na maternidade e elas esquecem tudo. E aí, às Inclusive vezes, delas, né? isso, E às vezes de tudo, idolatram tudo. o próprio filho. Aí, quando essa criança, ela não precisa mais tanto, essa mãe, ela não sabe mais quem ela se perdeu. Ela não tem identidade. Entendeu? Então, eu acho que esse equilíbrio é o mais difícil. E é por isso que ele é o melhor. Porque geralmente, o que é mais difícil é o melhor, né? Então, assim, que é isso também. Porque se você se afundar no teu filho e você não descobrir qual é o seu papel como pessoa no mundo, você não vai nem ensinar a ele como é isso, porque a verdade é que o filho. Então, assim, tem mães que elas ficam totalmente voltadas para o filho. E daí, depois, o filho sai e ela se perdeu. Ou seja, nesse processo também, ela não ensinou o filho dela a ser alguém, porque eles aprendem olhando a gente. Perfeito. Se eu não sei quem eu sou no mundo, fazendo vários papéis, se eu sou só mãe, eu não sei se é outra coisa, então essa criança ela também não vai saber como que ela é uma profissional, como que ela é uma pessoa que lida com outras pessoas, porque eu só ensinei para ela um universo muito reduzido, né? Então, quando eu sou uma profissional, quando eu sou uma pessoa que vai à igreja, quando eu sou uma pessoa que Uma boa vai ao esposa. clube, quando eu sou várias coisas e meus filhos estão vendo isso. Então, eu tô construindo eles também quando eu tô sendo outras coisas, Que sabe? ele também não é o centro do universo. Né? Exatamente. Se não quer essa geração, né? Aí a gente tem uma geração que está se levantando, como a gente falou, muito egoísta. Eu. Mas é um reflexo nosso, talvez. É. Então, assim, eu quero ser melhor, eu quero ter tudo, eu. E o ego tá tomando conta. Daí, quando você vê essas crianças, que às vezes são frutos de pais mais narcisistas, mais egoístas, eles acham que eles são donos do mundo. E eles já não sabem ouvir um não de uma professora. Eles não sabem ter limites, são crianças sem limites. Então, assim, é importante, como a Renata falou, do seu filho também não ser seu ídolo, né? Não ser uma projeção das suas frustrações. Então, essa parte é bem importante. E uma coisa que ela falou que eu queria retomar, que eu acho importante, como a gente muda depois de ter filho. Como a mulher muda. Não desmerecendo quem não teve filho, mas existe um processo. E as coisas, para mim, né? E o que mudou depois de ter minhas filhas foi muito isso. Do centro ser eu. Não que eles passaram a ser meu centro, mas eles, nesse momento que elas são muito pequenas, a mais velha tem 3 e a outra tem 8 meses, elas precisam de mim. Então, eu sirvo, é o serviço sem esperar nada de troca, até porque eu acho muito egoísta também. Vocês, quando que meu filho vai dar retorno? Mas espera aí, você tá tendo filho esperando retorno, pode esquecer, não vai ter E retorno. entra muito isso que a Rê falou, né? Porque às vezes, tanto dentro do casamento, quanto numa relação com os amigos ou com o filho, é pra suprir uma necessidade emocional tua. Você dá e fica criando a expectativa de reconhecimento. Isso é muito perigoso. É que eu né? tiro no pé, toda vez que você faz uma coisa pensando em você, provavelmente vai dar errado. Porque a entrega tá errada e o resultado vai dar errado. Então, assim, a motivação. mãe também que ela se entrega pro filho porque ela quer um resultado lá na frente, ela não ensinou esse filho a ser doador, porque ela não tá pensando nela. Então, ela ensinou o filho a pensar nele. Ele não vai olhar pra esse pai e mãe quando for idoso, provavelmente, né? Perfeito. E é isso, a Renata falou uma coisa muito linda e muito verdadeira. A sociedade precisa de mais mulheres mães. Porque você começa a enxergar com muito mais empatia, com muito mais carinho, com mais leveza, menos egoísmo. E você também entender que tudo você consegue. Gente, de repente, as coisas que eram muito importantes, de repente não são mais, sabe? Você aprende a relevar. Quando eu casei, eu era muito preocupada que tudo tinha que estar em ordem, arrumado. E, de repente, isso é tão
menos importante, não é, não tô falando que não é valioso, mas você começa a ver que tem coisas que a gente coloca um peso tão grande, e não são tão assim. Então você começa a ser até uma pessoa mais leve, porque você aprende a tirar o controle, a deixar ir algumas coisas, para você conseguir dar conta de tudo. Que a gente não vai dar conta de tudo, mas para você minimamente deixar tudo sob controle e arrumado, você não vai conseguir fazer tudo perfeito. Então, você aprende algumas coisas não estarem tão perfeitas, tão arrumadas. Tá tudo bem. Então, você aprende a ficar mais leve, eu imagino. E o outro lado, que você aprende isso, mas o outro lado também, que é muito louco, porque você tem fiscais, né? Porque eles vão crescendo, eles vão virando nossos fiscais. Então, ao mesmo tempo, você vai aprendendo a ser uma pessoa melhor também nessa perspectiva, porque eles estão te observando o tempo todo e imitando. Às vezes você vê seu filho fazendo um negócio e fala, ué, sou eu. Aí você vê ali, eu faço. Eu nem sabia que eu fazia isso, mas eu vi ele reproduzindo, eu percebi. Então você vai percebendo que você tem que ser uma pessoa melhor também, porque você está sendo vigiado de um ponto de vista bom, uma pessoa que está te olhando. E aí a gente vai melhorando mesmo. É muito legal isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que a casa vai ficando caótica, que as coisas vão perdendo, a gente vai perdendo o controle, a gente vai ganhando outras habilidades e outra perspectiva de coisas que a gente pode ser melhor, sabe? Sim. É aquela história, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Uau. E tem uma frase que você falou aquele dia, que o que você faz, O que você faz fala tão alto que o que você diz eu não escuto. Uau! Muito Sim. bom, né? É, com E, filha, e o que você totalmente. falou é muito bom, porque eu lembro que... Eu não lembro exatamente o que que era, mas não adianta nada como mãe a gente falar algumas coisas, né? Vocês falarem e fazer diferente. Não. Minha mãe tinha me falado alguma coisa e ela fez o oposto. Eu falava, mas por que você tá fazendo isso se você falou aquilo? A gente cobra como filho, né? Eu imagino que os filhos cobrem também. Então, assim, não adianta você falar, filho, seja uma boa pessoa. Ele tá observando como você trata as outras pessoas, sabe? E ele tá cobrando, porque agora o Daniel e a Rebeca já chegou no momento, como eles têm 11 e 9, que eles começam a cobrar e a falar e apontar o dedo. Nossa, mãe, você fez isso, fez aquilo. E quando é bom também. E a gente percebe que eles ficam felizes, assim, né? Quando a gente faz uma coisa boa, eles elogiam de alguma forma, né? Então, é muito legal, assim, eu acho que por isso que a gente precisa de mães mesmo, né? Não só mães, pais também, né? A gente tá falando aqui focado em mãe, mas a maternidade tem esse outro lado que é a paternidade, que também é muito parecido, né? vamos fazer um podcast com os homens, né? Exatamente. Os meninos para entrevistar. Eu os acho, pais. inclusive, assim, a questão de ter um parceiro é muito importante. A gente tá deixando para casar mais tarde, voltando lá ao começo. Por isso também que a gente acaba tendo filho mais tarde. Isso pode, né? A gente tem que olhar para isso com atenção, pode ser um problema. Mas também achar um parceiro é difícil, né? Não é uma coisa tão simples. E você precisa de um bom pai junto com você. Porque senão, assim, por mais mãezona que você seja, você não vai dar conta sem um bom parceiro, sabe? Então, eu acho que muito da maternidade passa por isso também. Tem muita mulher desistindo de ser mãe porque não tem um bom parceiro. um bom parceiro, cara. E aí, às vezes, desse ponto de vista, eu até falo, pensa bem. Porque, assim, dar conta sozinha com uma pessoa que não vai te ajudar é muito puxado. E me digam uma coisa, foi uma coisa que eu vim pensando muito hoje, que eu queria perguntar, e também tá numa das perguntas. Questão, eu não sei se seria inteligência emocional, mas aquele dia que tá o caos, sabe? Que é filho chorando, é casa bagunçada. O que vocês fazem pra lidar nesse dia? O que faz, assim, vocês voltarem, tipo, não, calma, respira. Eu não tenho filho, mas eu tenho uma galera, como boa veterinária, eu tenho 5 cães, né? E um gato. E uma casa grande, porque eu moro em chácara. Então, tem dias, assim, que eu falo, gente, eu não... Como é que eu vou fazer com o filho, sabe? O que vai me dar força nesse dia? O que é uma coisa pessoal de vocês pra voltar pro centro e falar, não, pera, vamos que vai dar certo. Hoje, essa noite, eu dormi péssima. Porque a minha filha resolveu, quando ela falou, você não vai plena pro podcast. Você quer falar sobre maternidade? Tá bom, mamãe, então toma essa. Vou te testar. Então, assim, passa a maquiagem e vai. Eu acho que, é o que eu falei, a experiência também. A gente vai ganhando essa maturidade. Que é não desistir, gente. E eu acho que isso é pra vida toda, pra tudo que você faz, sabe? Quando as coisas começam a... E acho que essa é a dificuldade também da nova geração que tá vindo. Começa a dar problema no trabalho, você vai pedir as contas? Começa a dar problema no casamento, você vai se separar?
Então, assim, seu filho começou a dar problema, você vai falar, não quero mais, entendeu? É isso. Então, é você sempre seguir. Aí você vai ganhando resiliência, você vai ganhando uma nova forma de lidar com aquilo. E aí, aos poucos, isso vai ser melhorando. Da primeira vez, você quer matar um, depois... Com a Beatriz, agora a terceira, quando ela dá dessas na madrugada de surtar e chorar, e você não sabe o que está acontecendo, que eles não conseguem expressar também, você não sabe o que está acontecendo, e a criança chora, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo e tal, que está fora da normalidade, você, nos primeiros, você fica assim, meu Deus. Daí depois, agora, para Beatriz, eu já olho e falo, não, calma que vai passar. Eu vou conseguir vencer. E você acorda assim, meio mas você vai. Então você vai ganhando essa força de aprender a lidar com essas coisas, assim como no casamento, como tudo. Então eu acho que a maternidade, o maior desafio, a maior dificuldade é a gente entender que não é sobre nós, é sobre outra pessoa. Mas é aquilo que você aplica para toda a vida. Se você não é uma boa pessoa que vai até o fim no trabalho, no casamento, você não vai até o fim para nada, você não vai até o fim na maternidade também, você vai entrar em pane. Daí você vai delegar a criação É. para outros, que eu conheço mães assim. Não a julgo, porque não é fácil, mas eu não acho legal. Porque daí, babá, quem vai educar seu filho é a escola. Deve ser essas crianças que crescem de qualquer jeito, sabe? Eu acho que o que me faz centrar nesses dias difíceis. Eu tô numa semana bem difícil. Meu marido viajou, daí eu tô com as duas, também numa casa grande. E daí é isso, é saber, vai passar. Hoje tá difícil, vai passar, amanhã é um novo dia. E é isso, quando você vai, a hora que elas dormem, que o dedo na cama vai lá, eu ganhei esse dia, obrigada a Deus, venci esse dia. Quando eu acordo, já tá renovada as forças. Às vezes não, porque madrugada às vezes é difícil, daí você acorda querendo voltar a dormir. Mas é saber que vai passar. É igual a Renata falou, os primeiros meses são mais desafiadores, são mais difíceis, exigem mais fisicamente e tal. Mas depois vai passar, o seu bebê vai conseguir dormir sozinho, comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, se vestir sozinho. De repente você vai falar, nossa, passou. E passou, e vai passar. E o mais legal é que esse tempo que você doou, que você cansou, que você tava assim, e você progrediu, você continuou, você perseverou, Valeu a pena. isso vai dar resultado, gente. Nossa, é lindo isso. Isso é Vai muito dar lindo. resultado. E eu tô vendo, entendeu? Porque o Daniel e a Rebeca, e eu fiquei até emocionada agora. E olha que eu não sou muito de emocionar. Cara, eu tô vendo que eles estão sendo boas crianças. Quando elogiam o Daniel e a Rebeca, eu fico feliz, porque assim, não é sem querer, sabe? Tem propósito. Intencionalidade. Tem tempo ali com essa criança, sabe? Tem semente sendo plantada, né? Tem muito tempo gasto ali. Então, quando eu olho pro Daniel, nossa, como seus filhos são educados, ou quando eu vejo eles fazendo uma coisa correta, cara, eu semeei isso. Valeu a pena. Eu sei que nem tudo é sobre mim, nem tudo eu pude, mas tem muita coisa de mim ali neles. E eu fico feliz quando eu vejo o resultado. Então, eu acho que também isso move a gente, sabe, Suelen? De saber que eu tô dando duro aqui, mas vai ter resultado. Vale a E pena. esse resultado não é pra mim, é pro mundo. Isso que eu ia falar. A gente tá formando um ser humano que vai ser chefe de alguém, que vai ser o vizinho de alguém, que vai ser o pai de alguém, que vai ser o marido ou uma esposa de alguém. Eu quero que minhas filhas sejam mulheres virtuosas. E é o que a Renata falou. A intencionalidade custa, tudo custa, mas quando a gente tá dedicada ali na educação, quando passa chamado Terrible 2, né? Quando eles fazem 2 anos, que ele começa com birra. Dos 2 aos 3 anos foi muito desafiadora a Manuela. Ela queria mostrar a vontade. Então, você tem que entender, calma, ela é uma criança. Eu não tô brigando com um igual, né? Não tem que brigar. Eu sou a força. Ela tem que entender que ela tem que me respeitar. E você mostrar respeito de uma forma amorosa é tão lindo. E daí, a hora que você vê que passou essa fase e que você está colhendo o resultado, que valeu a pena ser intencional, que você manda uma vez e ela obedece, daí você faz aquela cara de sério, né? Ela vira as costas e fala, gente, ela obedeceu. Tipo, é minha filha, entendeu? E você vê a diferença de uma mãe intencional, de uma mãe que deixa a vida levar, e você fala, valeu a pena. Esse é o ponto.
Eu queria abordar, porque existem os dois extremos, né? Existe a mãe que tem, a pessoa que quer ser mãe tem muito medo, que é o que a gente veio trabalhando até agora, mas também existe aquela que quer muito, que cria muita expectativa. A minha linguagem é palavras, então eu memorizo muito o que vocês me falam. Por exemplo, no dia que eu fui pro Retiro das Mulheres, a Rê escreveu uma cartinha assim, porque a Rê é muito realista e isso é ótimo, porque entra naquilo sobre quem são as pessoas que estão à sua mesa e a vida em comunidade. Porque é importante também a gente ter amigas que falem, gente, é difícil, tá tudo bem, você vai ter momentos em que, meu Deus, você vai querer devolver o filho. Uma vez a Rê me falou isso. Mas aí ela escreveu uma cartinha pra mim que ela falava assim, aprenda a ver Jesus também nos momentos de trocar uma fralda. Você lembra que você escreveu isso? Eu não lembrava, não, mas tem a ver comigo. Tem. Parece que fui eu mesmo. Sim, aprenda a ver, porque eu sou muito de romantizar as coisas. Então, Jesus, posta a borboleta, o sol, né? E não, nessas horas você também tem que aprender a ver Jesus, você também tem que ser, porque é muito sobre o amor, sobre a entrega, né? E aí, você também, quando a gente foi tomar café, você falou assim, Lu, vou te falar uma coisa, ser mãe é muito difícil. É muito mais fácil fazer uma petição, fazer um prazo. Meu Deus, gente, desse jeito eu não vou querer ser mãe, pensando. E aí, eu com essa muita expectativa, e como eu esperei muito também para ter filho, né, por conta desses condicionamentos e medos, eu e o Rafa, não, então vamos já adotar já ter um biológico, vamos emendar, né? Porque a Renata falou que 2 é mais fácil, não sei o quê, e a Carol também. E aí eu compartilhei com vocês duas sobre a questão da adoção. E as duas falaram exatamente no mesmo dia que depois eu compartilhei com a Su, que é minha melhor amiga, e a gente também está dividindo essa vontade pela maternidade. E aí as duas falaram, Lu, mas é muito difícil o primeiro filho. Eu acho que espera. A Rê também faz parte de um projeto social com pais por adoção, né? Então você também conhece essa outra realidade. E aí aquilo na hora, assim, me deu um banho de água fria, sabe? Eu, nossa, mas eu já queria os dois. E compartilhei com o Rafa, compartilhei com a Su, e a Su falou, Lu, mas como elas já conhecem, o caminho talvez, né? Realmente seja bom você esperar um pouquinho. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, a expectativa, não só em relação à maternidade, mas em relação aos filhos também. Porque acontece, a gente cria expectativas em relação a, como vai ser o meu bebezinho. Então, como que vocês lidaram com isso? Então, eu acho que, como eu falei, o primeiro ano é muito complicado. A gente tem que ter isso em vista, né? E é difícil mesmo. Mas eu acho que é aquilo que eu falei. A gente não pode fugir daquilo que é difícil, porque é isso que vai trazer o que a gente quer, o que vai deixar a gente satisfeito e feliz. Então, acho que é esse lugar que a gente tem que ter como meta, sabe, Lu? Porque vai ser puxado. Só que, assim, é bom demais. E é isso que é a loucura da maternidade, porque é o paradoxo. Você tá, assim, empenhado, você tá cansado, você tá fadigado, você tá surtado e você tá feliz. Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu não sei nem o que dizer, porque eu acho que você ter em vista que vai ser difícil, mas ter em vista também que é a melhor coisa. É muito paradoxal. E saber que você não tem controle algum sobre como vai ser seu filho, seja o biológico ou até o adotivo. Quando a Manuela veio, ela tinha um problema enorme para dormir. Ela não dormia. E o que você vai dizer? Então, assim, até a questão física, né? Como se ele vai ser assim, assado. A gente vai criar sempre uma expectativa, porque o ser humano é movido por expectativas, mas entender isso que Deus preparou alguém especial para nascer naquele momento, daquela forma, daquele jeito, sabe? E pode ser um filho que durma a noite toda, e amém por isso. A minha segunda é assim. De repente, ela é o oposto da primeira. A Rê que tem 3, você vai ver. Mas Um eu é acho que diferente do outro, o né, segundo sempre vem mais tranquilo, porque no Sempre. primeiro a gente tá muito agoniado. Por isso que a gente falou, sabe, Lu, espera, porque o primeiro, a gente, no fundo, essa expectativa, ela é movida um pouco de ansiedade, porque eu acho que tem que ter expectativa. Eu acho que a gente tem que ter expectativa, mas tem que ter lucidez. Perfeito. Porque sem expectativa é terrível também, E né? humano, eu acho. É. Como a Carol falou, né? Não tem como não ter E, expectativa. cara, sabe o que é engraçado? Eu sempre olho a Mãe de Primeira Viagem, depois que eu já tinha os livros 2, e eu falo, não tenho o que fazer. Eu não tenho como não te falar nada, Lu, que vai deixar você tranquila na hora do vamos ver. É só isso passando. mesmo. Tem coisa que é você experimentar mesmo, E sabe? mesmo assim, ó, quando você tá com o bebê, a gente que tem experiência fala assim, não, Lu, calma, tá tudo bem. Ele, exemplo, tá chorando porque tá com sono.
mas você é mãe. Você tá agoniada. Você tá agoniada. E tem algo biológico mesmo que é programado. Quando o bebê chora, a mãe biologicamente fica super afetada. E, gente, isso é muito... É maluco, mas é muito legal, assim, como Deus criou, assim, né? Quem acredita, né? Eu acredito. Porque, assim, tanto as duas, quando elas choram, ativa algo, assim, que é um desespero de acolher, de fazer... E eu vi uma pedagoga falando, calma, gente, tá tudo bem do seu bebê chorar, ele tá se expressando, é a única forma dele se expressar, não é porque ele tá chorando, que você já tem que correr e fazer. Tem muito disso como você não tem experiência, você fica desesperado, você já acha que você tem que ir lá trocar, dar mamar, e já vai dar peito pra criança, você fica desesperado, calma, tá tudo bem. Só que você só sabe disso depois que você passa o trajeto. E por mais que você leia, ouça, te falem, a tua experiência que vai te guiar, assim. É aquilo que você meio que sabe, mas na hora de viver é diferente. Então, acho que a gente tem que estudar, tem que se preparar, porque isso dá um pouco de força pra gente na hora do perrengue, mas não tem como sair bem sem passar no perrengue, sabe assim? não Muita tem um oração manual. também, né? Pra gente acreditar muita oração. E eu acho que, assim, o legal também é fazer junto, sabe, Lu? Então, isso que ela falou, assim, de não querer falar pro marido, Fala. vai junto, sabe? Porque eu acho que os maridos também, um bom marido, ele tá ali junto com você e ele tá preocupado. E às vezes a gente quer se segurar sozinho e é muito pesado. Uma outra coisa que eu vi deixa ele fazer do jeito dele. Gente, isso é muito importante, muito importante. Somente as mulheres são um pouquinho mais controladoras, tipo eu. Às vezes ele ia trocar um bebê, ai, não é assim. Não é nessa posição. Não, você tá pondo... Passa a pomada da cima. Gente, ele vai fazer do jeito dele. É o jeito errado, é o jeito certo. Ele vai aprender, né? Ele também Porque a gente tá precisa aprendendo e passar eles por também. isso. E o aprendizado dele é diferente do nosso. Eu sou bem terrível com isso, assim, mas é muito importante É mesmo. muito importante. E ele também tem o momento dele. Então, às vezes, a gente que é mãe, se você for gerar biologicamente, você já tem a conexão biológica com a criança, já ela tá ali no teu ventre, e quando ela nasce, é cortado o cordão umbilical que separa vocês, ela já conhece a tua voz. Papais conversem com os bebês na barriga, eles reconhecem sua voz. Então, assim, mas eles precisam criar essa conexão. A mãe não, a conexão já é mais natural. O pai não, ele precisa criar. Então, o pai nasce quando o bebê nasce. A mãe nasce quando a gente gera. Então, você tem que deixar. Então, por exemplo, o banho, eu deixava pro meu marido. Se ele ia dar... né? Tem várias coisas que a gente pode delegar pro marido Sim, mas eu acho legal o banho, porque eles têm aquele contato pele a pele também. Por mais que às vezes ele vai dar na banheira, que tem quando é muito pequenininho, ainda usa tem o contato. Então, assim, mães, por favor, deixem os maridos fazerem do jeito dele. Tenta, porque eu sei que é difícil. Tenta não implicar. O jeito dele também é o jeitinho dele. Vai dar certo também, não vai matar criança, não vai derrubar. Deixa, delegue, sabe? E, por favor, amigas que vão visitar as que tiveram bebês, por favor, ajudem a mãe. Todo mundo chega, o bebê, e a mãe? Acolha a mãe, a mãe puérpera, sabe? Eu achei tão lindo quando a minha segunda filha nasceu, eu ganhei massagem, eu ganhei um sal de banhos da minha médica. Ai, joguei aqui um spoiler para quem for constar. Ela dá um kit assim pós-parto. Eu achei tão lindo esse cuidado. Não é pro bebê, não, é pra mãe. Porque todo mundo vai visitar, quer conhecer o bebê, quer cuidar do bebê, quer trocar. E a mãe? Então, assim, vão lá lavar a louça pra tua amiga, ou pra tua cunhada, tua irmã, tua filha. Levem comida, porque você não vai conseguir preparar algo fresco, você vai ter congelado, ou vai pegar marmita. Leve um bolinho, enfim. E parem também de dar palpite. Não dê palpite. Eu acho que a gente, como mãe, tem que aprender também a ignorar os palpites. Porque eles vão dar, gente, vão dar. E assim, sabe aquela máxima também de Paulo? Você pega o que é útil, o resto você joga fora? Faz a mesma coisa. Você gostou do palpite, fica com ele. Não gostou, tipo... Ignora, né? Tem gente que vai falar assim, nossa, não é gêmeos? Não. É que você engordou bastante, né? Gente, ignorem. Não, nossa, sabe? Ignorem. Você vai ouvir muita coisa. Muita gente sem noção que vai querer
passa a mão na tua barriga que nem te conhece vai ficar te alisando. Gente que vai pegar no seu bebê, beijar a mão dele, você não beija a mão dele, que passa doença. Enfim, vai ter várias coisinhas assim, mas é o que eu falei, a maturidade vai te deixando mais leve também, tipo, a experiência. E tá tudo bem. Nosso Como tempo vocês- tá acabando, hein, ó. Tá acabando. 5, 4. Tá valendo? Nossa, gente, meu Deus, tinha tanta coisa ainda pra falar, fluiu tanto. É porque eu queria só entrar nesse assunto também, se você me permitir, sobre Claro. irmãos. Um dia a Renata falou pra mim, também isso tem uns 7 anos já, que quando você engravidou da Rebeca, o Dani tinha, sei lá, o que, uns 2 aninhos. 1 ano e 10 meses, acho que ele tinha. Menos, né? 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Acho que é. E aí você falou assim, quando eu engravidei da Rebeca, as pessoas começaram a falar, meu Deus, você é louca, como é que vai fazer agora com 2 filhos? Porque conta, porque isso e aquilo. Mas o que um irmão te ensina, nem a melhor escola vai ensinar. Então, também tem esse receio das pessoas. Quero ter só um. Eu conheço vários casais assim, não, porque com 2 eu não vou conseguir pagar uma boa escola, isso, aquilo. Sim. Então, eu queria que vocês falassem para essas pessoas também, assim, sobre a questão de irmão, sobre a questão do 2º ou 3º filho, né? O que vocês aprenderam com isso também? Eu acho que o irmão é essencial. Quando a gente tem um filho solo, por que eu não vou dar tudo pra esse filho se eu posso? Agora, dar tudo pro teu filho vai fazer bem pra ele? Racionalmente pensando. Então, eu acho assim que é natural. O irmão, ele tira esse também filho único de uma posição de exclusividade que não vai ser benéfica pra vida dele. Que é natural, porque um pai e uma mãe que só tem um filho, você não vai deixar de fazer uma coisa boa pro teu filho se você pode. Você vai fazer tudo pra ele. Agora, se você tem 2, você já não vai fazer tudo pra um, você vai fazer pra 2. Aí você vai se dividindo naturalmente, e isso é muito bom. Então, é esse meu raciocínio lógico, óbvio. É claro, tem pessoas, em algumas situações, que não vão ter possibilidade, por questões de força maior, de ter um 2º filho. Às vezes, a pessoa fez uma fertilização de um filho, não consegue ter outro, enfim, tem várias situações. Aí é outra questão, porque não é uma aquilo... escolha, né? Aquilo que você não controla, você confia em Deus e toca o barco. Agora, você deixar de ter um 2º filho por questão financeira, para mim, é a pior das hipóteses. Porque você quer dar pro teu filho, é isso que eu tô falando, você quer dar tudo pro teu filho e você vai encher essa criança de coisa e o principal, que é a restrição, a limitação, o não, ela faz parte do desenvolvimento. E você não vai ficar dando não pro teu filho de graça se você pode dar sim, sim, sim. O irmão, ele já vem com um não na cara do outro, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. E o mais legal é que eu falava isso, e eu tive que passar por isso. E foi bom demais, porque é legal também. A gente fala, mas aí quando vive foi difícil, mas foi bom. Porque teve um momento que a gente não estava conseguindo pagar mais a escola particular, os 2 estavam na educação infantil numa escola particular, e a gente não estava mais dando conta, a gente teve que colocar eles na escola pública. E eu fiz isso, e eu não me arrependo. Eu não preferia ter só o Daniel e colocar ele na escola particular do que ter a Rebeca. Sabe assim? Então, eu passei por isso. E é isso mesmo, gente. Não poupe o seu filho, prive ele de ter um irmão, porque você não vai dar conta de pagar isso, isso e aquilo. E do lado de... eu não quero ter filho. Daí ela falou do questão financeira. No meu caso, era de questão de exaustão. Eu achava que eu não ia conseguir. Porque se foi difícil com a Manuela, conciliar carreira, a vida como esposa, com a maternidade, e ela foi um bebê mais difícil, porque não dormia, então eu tive muita privação de sono, tive o baby blues, tal. Eu pensava, gente, o 2º vai ser impossível. Não vou dar conta, né? Não vou dar conta. E eu pensava que tudo que eu vivi com a Manuela, eu ia viver com a Luí, com o outro bebê, que eu não imaginava em dobro. Então, eu não ia conseguir. Então, se Deus não tivesse me mandado a Luísa, eu não sei se eu teria ela. E hoje eu falo, obrigada, Deus, você sabia que eu precisava. Porque, além dessa questão de você ensinar teu filho a dividir as questões materiais, você ensina o seu filho a compartilhar a vida. E isso é muito lindo. A olhar para o outro, né? A olhar para o outro. E você ter um parceiro para a vida. Porque também tem essa questão da solidão. Você pode ter primo, você pode... Mas ter um irmão é um parceiro para a tua vida toda. Que talvez vai ajudar, até você ajudar seus pais na velhice. Hoje Mas isso eu penso muito. Eu acho que o filho único também... A gente tem que pensar em tudo, né, gente, também, né? Esse filho sozinho, ele vai ter que dar conta de 2 pais idosos sozinho. É um peso muito grande Eu vi também. um vídeo de um rapaz falando isso. Ele falava assim: pensem em pais de filhos únicos, porque dele tava com a mãe no hospital. Ele falava assim: eu não tenho ninguém para dividir a dor
o psicológico e o tempo também, né? Perfeito. Então, não que a gente vai pensar na velhice, né, só por ter um filho, mas é como é importante. Não, e pra É olhar para o criança. filho também, não é? Você não tá olhando, você tá olhando alguém que vai cuidar de você, mas é mais do que isso. Você tá olhando essa pessoa que vai ter que cuidar de 2 idosos. A Exatamente. gente tem uma amiga em comum, eu e a Lu, que ela também tem 3 filhos. E quando eu a conheci, ela estava com um bebezinho de 9 meses e estava grávida já de 6 meses. A diferença deles é bem pouquinha mesmo. E daí eu pensei, você é louca, meu Deus, como você tá dando conta? Eu tava com o bebê da mesma idade dela. E eu imaginei, gente, imagina eu grávida, eu não ia conseguir. E ela falou, mas é muito mais fácil. Ela tinha a mais velha, tem a mais velha. Ela falou, olha, a mais velha brinca com o mais novo. E hoje eu vivo isso. A minha de 3 anos, eu falo, filha, dá mamar pra Luísa. Eu sei que ela só tem 3 anos. E eu estou supervisionando, gente, eu não tô fazendo nada errado. Tá tudo bem. Mas é bonitinho, sabe? A Luísa tava chorando e eu tava ocupada essa semana, sem meu marido ali para me ajudar. Eu super ocupada. De repente, eu vi ela fazendo gracinha para minha filha parar de chorar. Uhum. Aí eu- E isso é legal também, porque eles se apegam demais. Irmão é um vínculo muito legal, né? Isso, e é isso, é você ver elas crescendo junto, elas brincando junto, e é uma parceria pro resto da vida. E você privar o teu filho de ter um melhor amigo. Claro que vão brigar, vão se bater, vão chorar, por que que você me deu esse irmão? Eu tenho irmão, eu já fiz isso. Mas pensa a longo prazo, né? Que lindo que é você ver seus filhos brincando, sendo parceiros para a vida toda. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo meus irmãos, então eu sou... Quando eu vejo alguém com um filho só, eu fico, não, mas você tem que ter mais um. Com quem que eu Eu vou nem- fazer o podcast? É, ó. Eu não tenho nem filho ainda, eu fico, não, mas você tem que ter mais um, porque é mais fácil. Nem sei, né, como é que é, mas eu acho que os valores que você aprende com o irmão, sabe? E minha irmã é minha melhor amiga. As dores que você vivencia, as alegrias, é alguém que te conhece de forma absurda, né? E absoluta também. Uhum. Então eu acho muito Não, especial. e que assim, mesmo que vocês briguem, não vai embora da tua vida. Uhum. Não adianta, por mais que eu brigue com meu irmão, a gente já brigou Vai ficar bastante. ali. E como dói, né? Como dói. briga, assim, que... Porque, Você porque é coloca muito forte. também teu irmão no pedestal, assim, né? E é isso, mas ele não vai E a embora da gente tua tem que vida. começar a normalizar mais as mulheres terem mais filhos, né? Porque eu vejo que todo mundo olha de olhar. Você deve ter já visto alguém falar, ele Agora tem 3 acabou, filhos. né? Você ainda agora quer ter chega, mais um, né? você olha assim. Mas é super normal você não querer ter filho, ou você querer ter um. Gente, tá tudo bem, nós somos feitas pra ser mãe, né? Se quiser ter 2, 3, 4 filhos, tá tudo bem. Você que é a mãe, você que tá cuidando. Mas eu vejo que as pessoas ficam, ai meu Deus. É por isso que eu disse, a gente tem que aprender também a ignorar um pouco, porque sempre as pessoas acham que elas não têm assunto, então elas sempre estão palpitando sobre algo. Ah, você só tem um? Nossa, você já teve outro? Nossa, você tem 3? O meu caso é assim, ó. Você vai ter mais um? Você vai tentar um Você- menino como se fosse obrigatório você ter os 2 tipos em Quando casa. eu tive o terceiro, o pessoal ficou assim, porque pensa, vai tentar mais um se não tem do outro sexo, né? E se Só já tinha tem- um casal? Eu tinha um casal e eu quis Então ter não mais precisa, um, né? Tá completa a tua família, né? Porque tem mais um. Ninguém te perguntou se ela foi um acidente? Tipo, nossa, você tá grávida? Não, eles perguntavam muito, mas eu também sou bem de boas, mas perguntavam muito assim: ah, você quis ou não? E eu falava mais ou menos, porque eu queria, mas tava meio assim, porque é o que eu falei: se pensar muito, você não tem. Então eu queria, mas eu tava, ai meu Deus. E daí foi, porque não era Coragem. o momento ideal pra eu ter também. Mas, vamos lá. Sabe, Carol, que na verdade foi o que aconteceu comigo em relação a Rê. Porque ela me mandou uma mensagem, a Rê muito objetiva, né? Dela, oi, então, estou grávida. Daí eu pensei, mas será que eu falo, ai, que legal, tava planejando. Parabéns. O que eu falo agora? Parabéns aos meus pesos. Daí eu, você estava planejando? Ela, então, mais ou menos. Foi mais ou menos isso que ela respondeu. Mais ou menos. Pois é. Você tava falando, né, das boas experiências que você já viu dos teus filhos, aquilo que você plantou lá atrás, você já tá colhendo, né? E eles são bem novinhos ainda. Mas o que de mais importante vocês querem deixar para os filhos de vocês como um legado mesmo? Eu digo uma herança, né, de valor e tudo mais, não financeiro. O que é o mais importante passar para os filhos de vocês? Que vocês querem que Financeiro, eles eu lembrem? não tô tendo muito, não, vou passar. Então, ufa. Eu acho que esses valores mesmo de amizade, companheirismo, né? Então, quando eu pensei de ter um irmão, era sobre isso. Eu falo muito com eles sobre como eles tratam as outras pessoas, quem eles querem ser. Eu acho que o que vai me deixar feliz é se eles, quando maiores, olharem para trás e pensarem assim, puxa, eu sou uma boa pessoa,
E a minha mãe, meu pai me ensinaram isso, sabe? Eu acho que seria isso. Só que eu não sei. Eu acho que vai dar certo, mas a gente vai ter que esperar pra ver. Porque eu acho que não é muito. Não é palpável, sabe? Mas eu queria que eles conseguissem perceber que, mesmo errando muito, eu tive muita intencionalidade de acertar com eles, de gastar tempo. E às vezes eu fico frustrada, né? Porque eu penso assim, nossa, eu não tô dando o tempo que eles precisam, a atenção que eles precisam. Mas tá ali, sabe? Isso tá na minha mente, que eu quero que eles percebam esse cuidado, esse amor, esse carinho que eu tive com eles, sabe? Que ter filho para mim foi uma alegria imensa. E eu quero que isso faça dele pessoas felizes, satisfeitas, no meio de uma geração nova que todo mundo toma antidepressivo, né? Então, talvez assim, se eles conseguirem ser pessoas saudáveis emocionalmente, porque eles tiveram esse aconchego agora, eu vou ficar satisfeita. Que lindo. Emocionante. Bom, com todo respeito a quem tem crença diferente, mas a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor e que eles são flechas. Então, o meu desejo é que as minhas flechinhas eu consiga jogá-las para bem, bem longe, né? É duro, porque a vontade de mãe é mantê-las aqui, mas eu creio que elas são flechas que eu quero que elas voem muito alto e que elas temam ao Senhor, que elas continuem no caminho do Senhor, que elas sejam, igual o Renato falou, boas cidadãs, não só boas cristãs, mas boas cidadãs, boas esposas, boas mães, boas mulheres. E entender que, filhas, a gente não é perfeito. A gente erra muito, mas a gente erra tentando acertar. E que a gente quer ser lembrada assim, como um dia feliz. Eu vi uma mãe que falava assim, teve um dia que foi todo caótico, deu tudo errado, nananana, e no final eu fiz uma brincadeira com meu filho, e quando meu marido chegou, ele perguntou, como foi seu dia? Ele só lembrava da coisa boa. E é sobre isso, a gente fazer algo que eles olhem lá e falam assim, minha mãe foi incrível. E é isso, a profissional, a mestre em direito, a advogada, tudo isso vai passar. Mas a minha memória no coração deles não foi que eu fui a melhor advogada, a melhor mestra, a melhor cozinheira, mas que eu fui a melhor mãe e a melhor esposa que eu poderia ter sido. E essa é minha vontade, meu legado. Uau! Ai, ai. Então, a gente precisa fechar, né? Mas eu só senti ainda mais vontade de ser mãe ouvindo vocês, de verdade. Tô bem emocionada também. A gente sempre joga para vocês fecharem, porque eu acho que eu e a Su hoje, especialmente, a gente tá aqui muito como espectadoras e foi muito autêntico o que vocês duas falaram, eu posso dizer, porque eu acompanho a maternidade de vocês, assim como acho especial trazer os maridos, que também são exemplares como pais. De repente a gente traz nossos maridos para entrevistar. Assim. E para mim também é muito especial dividir esse momento com a Su, porque eu sei que é a pessoa que vai estar ao meu lado na maternidade, assim como vocês. Como é importante ter vocês como amigas, e tenho certeza que o que vocês falaram hoje vai ser luz para outras mulheres. Era o objetivo desse podcast, para ir além das paredes desse estúdio. Eu gostaria que a Su encerrasse também com o que tocou o coraçãozinho dela, e depois eu vou dar a palavra para vocês duas, porque eu quero que vocês deixem uma mensagem final para as mulheres que têm medo de ser mães, ou para as que já são e têm medo de ter o segundo filho. Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela generosidade de vocês, deixar os filhinhos pequenininhos para estar aqui, deram um jeitinho na rotina, em nenhum momento foram resistentes quanto ao convite. E é isso. E eu queria agradecer o convite também, foi um momento muito especial escutar vocês duas, que são um exemplo para mim agora de maternidade. E acho que o que mais me tocou hoje foi coragem. Sim. Né? Eu sempre tive muita expectativa em ser mãe e sempre ficava naquilo, não, daqui 5 anos, 3 anos, o momento especial não chegou como eu gostaria, mas eu acho que começa a pegar a idade, um segundo filho, e a gente tem que estar muito sensível também à voz de Deus, né? E se chegou, coragem. É isso que eu foquei muito. E nos momentos de desespero, vai passar. Os momentos caóticos passam. Mas veja Jesus nas fraldas. Mas é muito inspirador ver vocês duas falando sobre a maternidade, então é um exemplo a ser seguido. Obrigada por hoje. Bom, tem que ver Jesus nas fraldas mesmo, Lu, porque, gente, Jesus, o Filho de Deus, estava na Terra e foi um tempão marceneiro.
que a gente tá se achando o último pacote de bolacha, né? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem mesmo, porque vale muito a pena. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje é: tenham filhos, tenham essa coragem para você não se arrepender, mas também porque é uma coisa maravilhosa. E eu vejo algumas pessoas assim: ai, nossa, mas todo mundo que tem filho eu vejo que fala que tá muito cansado, que tá com pouco dinheiro, que tá. É isso mesmo, não tem facilidade, mas é bom demais. E você só vai entender quando você viver. Então, assim, se você tá de fora, tá perdendo. Tenham filhos, tenham o segundo filho, deixa de medo e vamos lá. Tenham filhos, sejam corajosas. A palavra diz seja forte e corajosa. Até porque eu só entendi o amor de Deus depois que eu fui mãe. Porque esse é o maior amor de todos, é sacrificial. Não existe mesmo amor que compare ao amor de mãe. Então, sejam corajosas, se programem sim, mas não se martire por isso, não coloque deadlines. Vai que você consegue, peça capacidade do alto, Deus vai te dar sabedoria, se apoie na sua rede de apoio, tenham amigas que vão te ajudar, que vão te encorajar, vão te ajudar, e vai que você vai conseguir. Essa é a minha mensagem para as que... E tem um segundo filho, ele vai ajudar o primeiro, eles vão crescer juntos, e a hora que você olhar para trás, que a gente falou, passou e deu tudo certo. E se precisar de mentoria, no final a gente vai deixar o contato do Edu. Ó, um novo negócio surgindo aqui, gente. Mentoria para mamãe, né? Então é isso. Obrigada. Um abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau, geral.